Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar os meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito. E aqui no podcast não seria diferente. E o nosso propósito na Long Vision é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje aqui comigo com certeza contribui com esse propósito e muito. E lidera também com inspiração e transformação. Hoje eu converso com a Patrícia Bobato, CHRO do Grupo Tigre. Pati, seja muito bem-vinda. É um imenso prazer ter você comigo aqui no dia de hoje. Estou muito feliz. Eu que agradeço, né? Assim, muito bacana esse teu convite. Fiquei muito feliz do propósito e da maneira como você trouxe. Então, obrigada. Que legal. Antes de a gente começar, eu quero te entregar um presente em agradecimento. E a gente quer ouvir a tua voz. Você tem muito para compartilhar. Tá feliz. Muito bom. Então aí tem uma cartinha, tem um livro. Legal. Que eu não sei se você conhece. Adoro, eu vi o filme. Legal. É encantador. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É encantador. Encantador. Para adultos e crianças, né? É isso mesmo. Muito Assisti legal. junto com a Maria, foi incrível. Obrigada. Que legal, imagina. Muito bem. Pati, a gente segue aqui no nosso bate-papo, mas antes disso é importante eu trazer para quem está nos assistindo, quem está ouvindo, conhecer um pouquinho mais da Patrícia Bobato, né? A Patrícia, como eu falei, é CHRO do Grupo Tigre, é também psicóloga, formação, coaching pela BRAC, SBDG, um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Isso mesmo. Ou seja, sempre se desenvolvendo, né, Pati? Diretora de Pessoas, Comunicação Interna e Sustentabilidade com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos em vários negócios. E a gente vai começar justamente você contando um pouco mais para nós da tua trajetória. Bacana. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória até chegar aqui hoje como CHRO do Tigre. Legal. Bom, tudo isso que você falou é real, mas eu acho que tem uma trajetória que veio há 11 anos, que é um papel, para mim, o mais importante de todos, que eu sou mãe. Então, sou mãe da Maria Luísa, de 11 anos, e que para mim é um prazer. Eu brinco que eu estou fazendo MBA de mãe há 11 anos. E que isso faz muita diferença hoje na minha vida, né? Então, como você falou, sou psicóloga, sou de Curitiba, nem todo mundo conhece, né? Sabe que eu sou. Comecei na Volkswagen, estagiando lá, e aí, enfim, a Volkswagen foi uma grande escola para mim. Na área de RH, na Volkswagen? Eu comecei já em desenvolvimento organizacional. Legal. Então, fui estagiária da DAV. Que legal. Enfim, comecei esse processo e entendi que era isso que eu queria fazer. Fiz vários outros estágios antes, né? Então eu entendi que para a psicologia eu precisava saber o que eu não queria. Acho que esse é um tema super importante aqui. E aí quando eu entrei na Volks, eu já estava no final da faculdade, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Isso aqui vai me fazer muito feliz, que é o desenvolvimento das pessoas. Que legal, Pati, porque nem todo mundo tem essa velocidade e esse privilégio de tão cedo conseguir se encaixar e se achar. E você, na hora, viu que é o que eu quero. Que legal. Eu tanto falei isso, que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser consultora, então essa é uma das coisas que poucas pessoas sabem, mas lá na frente. Então eu entendi que eu precisava passar por várias organizações, entender como os RHs funcionam, para lá na frente poder um dia atuar como consultora. Legal. E aí, então, eu começo na Volkswagen, depois eu passo pela antiga Sadia, na época, trabalhando com educação corporativa. Aí eu saio aqui de Curitiba e vou para São Paulo. Então, vou no grupo da C&A. Primeiro eu trabalho com banco. E aí o banco foi vendido para o Bradesco. Eu entro, então, na C&A Modas, que também foi uma grande escola para mim, sempre na área de desenvolvimento. Então, trabalho com trainee, trabalho com a liderança, educação corporativa, performance muito forte, diversidade, aos poucos a gente foi também trabalhando. E depois da C&A eu vou para Pernambucanas, e da Pernam, então eu passo uma temporada super pequena lá e tenho a oportunidade, a minha filha era pequena, eu queria muito voltar para Curitiba para ela poder conviver com a minha família. Claro. E aí então consigo uma oportunidade na Tigre, indo para Joinville, que era próximo aqui de Curitiba. E aí na Tigre, sim, eu trabalho muito bacana porque eu não tinha América Latina ainda na experiência, era muito Brasil.
Alguns países eu já tinha trabalhado, mas muito pouco. E aí aqui na Tigre eu ia ser global, desenvolvimento organizacional, dos Estados Unidos até o Uruguai. Então foi muito interessante. Foi muito legal. E aí eu passo, então, desenvolvimento organizacional, uma cadeira de liderança e cultura. E em 19 eu assumo, então, pessoas e comunicação interna. E em 20 eu brinco que na pandemia resolveram me dar sustentabilidade também. Então eu fico hoje como diretora global de pessoas, comunicação interna e sustentabilidade. Que legal, que trajetória linda e que interessante ver, né? Em vários segmentos automobilísticos. Sim. Alimentos, moda, financeiro e agora material de construção. Mas sempre com olhar para as pessoas, né? Sempre. Das pessoas. E eu acho que isso que não muda, né, Edu? Assim, a gente está falando... Independente do segmento. É isso, eu estou falando de um ser humano para outro ser humano. Então é isso que eu acredito. Que legal. Bom, vamos lá. A gente tem muitas coisas legais para conversar aqui e eu queria primeiro perguntar para você quais são ou quais foram os maiores desafios que você tem ou teve em ser mulher em um cargo de alta liderança. Legal. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa pergunta, porque eu, de fato, em todos os mercados pelos quais eu atuei, eu nunca tive um problema por ser mulher. Ok. Mas o que eu percebo hoje, olhando, né, com a minha maturidade que eu tenho, eu acho que o que mais me desafia quanto mulher é eu ter a minha coragem de fazer acontecer. Né? Então, independente se é um meio mais masculino, se eu vou ter mais dificuldade, então é a minha coragem de buscar e eu não me auto-sabotar. Acho que esse é o grande ponto aqui, né? Muito mais do que o outro trazer, né? Você não pode, você não vai. Como é que eu posso buscar e ir atrás desse processo? Desculpa te interromper. Vamos lá. Mas você falou da coragem. Quero pegar esse gancho, porque eu separei aqui uma página desse livro, que você me falou que gosta muito, e que eu acho que ela conecta diretamente com o que você acabou de falar. Então, o menino perguntou o seguinte, né? Qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Né? Então você falou dessa coragem de não se auto-sabotar e ele está falando a coragem de pedir ajuda. Isso. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu aprendi sendo mãe. Que aí a sua rede, ela precisa funcionar, né? Então, quando eu fui para Joinville, a Maria tinha 2 anos, eu me separei, enfim, nesse período, então ficou muito eu e ela. E aí eu preciso pedir ajuda, porque as coisas, eu precisava viajar, eu precisava fazer as coisas, ela tinha só 2 anos. Eu resolvi fazer um MBA bem nessa época. Nossa. Então, assim, de verdade é um pouco disso, assim, socorro. Né? E as coisas acontecem, né? Dão certo, assim. Então, eu acho que é a humildade de dizer, eu não dou conta sozinha, mas a coragem de entender que é possível fazer tudo. Que legal. Não, e eu te conheço há muito tempo e eu sou testemunha que você é uma mulher muito corajosa. Obrigada. Olha só, Paty, para você, quais são as qualidades e habilidades mais importantes para uma líder ou para um líder hoje no mundo corporativo? O que você acha que é fundamental e como é que você as desenvolveu em você? Legal. Bom, o que eu hoje falo, até acabei esquecendo, né? Além de tudo isso, eu tô como mentora na Top 2U, que é uma plataforma, e eu venho falando muito para os meus mentees, né? Ou seja, o grande ponto que eu percebo de desenvolvimento de líderes é o autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que tem um monte de coisa, eu vou trazer alguns tópicos aqui, eu gosto muito do material do Fórum Econômico Mundial, ele é super atual, mas autoconhecimento para mim é a base de absolutamente tudo. Então, se eu, líder, estou começando na minha carreira, se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? Eu, líder, estou há muitos anos na minha carreira de liderança, mas eu também não me conheço, eu atrapalho todo um processo dentro de uma organização. Então, autoconhecimento para mim é fundamental, faço terapia,
né? Tô sempre em desenvolvimento, tô sempre olhando instrumentos que possam me ajudar. Então isso me ajuda muito e tenho muita coisa para desenvolver, Edu. O que eu sei é que eu tenho muita coisa para trabalhar, é isso. Você sabe que eu concordo plenamente com você e acho que um dos grandes pontos aqui do autodesenvolvimento também é não apenas a gente se conhecer, isso é fundamental, mas conhecer o impacto que eu causo nas outras pessoas. Que a minha comunicação, que o meu comportamento, que a minha liderança causa nas outras pessoas. Que muitas vezes a gente não tem essa visibilidade. Isso é difícil, sem dúvida. E aí as avaliações 360 que a gente faz sempre, acho que é o próprio pedir feedback, né? E aí, como é que eu fui, né? Eu sempre faço isso, assim, é engraçado. Pode ser, ontem eu estava em Joinville fazendo uma apresentação, terminei e falei, e aí, feedback? Boa. Porque eu acho que pode ter sido super legal, ou a minha sabotadora está dizendo que, nossa, foi horrível, e no final das contas foi muito bom, ou eu precisava de algum ajuste, de alguma melhoria. Eu acho que esse ponto da comunicação é a minha primeira cadeira em diretoria, né? Eu percebi que agora é mais importante ainda. Porque, né, você perguntou da questão de ter medo, enfim, o que eu percebi é quando eu viro diretora, eu viro uma pessoa onde todo mundo olha. Perfeito. E aí eu sempre falo para as mulheres lá na Tigre que eu escolhi ser mulher nesta posição. Porque eu poderia escolher ter um comportamento masculino. Perfeito. E tem muitas mulheres que fazem isso. Mas foi bem reflexivo mesmo, assim. Eu parei e eu falei, o que eu quero? Eu quero impactar as mulheres dessa organização para que eu seja né? Eu fui um exemplo, então sou a segunda mulher do time de liderança, tem 3 hoje na Tigre. Você, a Viviane? Eu, a Viviane e a Auriane, do jurídico. Então eu fui a segunda a entrar nesse time e os homens ali na Tigre sempre foram muito generosos, né? Então sempre abriram espaço nesse sentido. Mas eu decidi ser mulher. Perfeito. Então eu decidi chorar às vezes, o que é difícil para os homens. Sim. Eu decidi ter momentos mais reflexivos, né? Tem uma questão de sentimento, né? Então eu decidi tudo isso. Ser autêntica, né? E ser eu, assim, né? Eu entendi que isso era mais fácil para mim. Então, que legal. Que legal. Então, autoconhecimento. Vamos voltar, né? Eu acho que o que eu penso aqui, principalmente olhando a minha posição, tá, Edu? Então, hoje eu tô numa empresa onde tem aproximadamente 4.500 profissionais, dos Estados Unidos ao Uruguai, nós somos em 9 países, com culturas completamente diferentes. Então, o que vem me exigindo muito hoje, assim? Resiliência. E aí, quando eu olho especificamente para RH, lidar com a frustração ela é importante. A gente fez um trabalho grande de transformação cultural. E trabalhar em transformação cultural é você entender que você dá 2 passos para frente, 3 para trás. Perfeito. 1 para frente, 2 para trás. Então, esse processo, ele faz com que a gente tenha que ter saber lidar com essa frustração o tempo todo. Um outro ponto que para mim eu acho que é importante é flexibilidade, muito mais no mundo de hoje. Perfeito. Então, ora compra uma empresa, ora fecha uma fábrica. Então como é que não é linear, né? Então assim, e primeiro compra, aí dá 1 ano, depois a gente vai fechar. Não. As coisas acontecem junto. Perfeito. Então, isso tudo, né? Eu brinco que eu trabalho em 3 empresas, porque são 3 maturidades, né? Olhando para market share, por exemplo, né? Top of mind, o Brasil, uma super marca na Tigre. Sim. América Latina, segundo, alguns, né? Terceiro. E Estados Unidos, a gente está construindo a marca. Baby steps. Baby steps, total. Então, a gente está bem nesse processo, assim. Então, percebe que eu tenho que ter flexibilidade. No Brasil, eu estou olhando coisas muito além e nos Estados Unidos eu estou falando do início de um processo de desenvolvimento das pessoas. Isso exige bastante, né? Sem dúvida. Eu acho que esse andar em vários lados aqui, que eu acho que é o mais legal, porque é muito complexo na Tigre. Apesar de, né, olhar e falar, mas faz tubo e conexão, né? Mas são negócios muito complexos, Claro. É muita coisa envolvida. Então, flexibilidade. E para RH, acho que não só para RH, acho que todo líder deveria ter isso, é empatia.
E aí a gente estava conversando essa semana com uma outra pessoa. E eu acho que mais do que empatia, você falou sobre isso, para mim é compaixão. Que é fazer com ação, né? Estar na ação de. E eu acho que a gente precisa mais de compaixão, sabe? Hoje nas empresas eu percebo que as pessoas talvez estão perdendo a mão depois principalmente pós-pandemia aqui. E escutativa. Eu acho que escutativa é um dos pontos que eu mais fui evoluindo, sabe? Assim, entendendo como é que funciona. E você trouxe um ponto agora que eu acabei de ter um pensamento aqui, que é uma coisa meio intrigante, né? Como é que depois da pandemia, de tudo que a gente passou, como seres humanos, como sociedade, a gente volta e está perdendo a mão? Eu não sei. O ser humano é incrível nesse sentido, né? E assim, para mim, o que me pega não é possível que a gente não tenha aprendido nada na pandemia. Né? Então, por muitas vezes, a sensação que me dá é: vamos deixar aquilo lá, é tão doído. Vamos deixar lá. Fecha essa caixinha. Eu não quero mais ver aquela caixinha. Mas a gente aprendeu demais. Verdade. E a gente não pode esquecer disso, assim. Então, esse é um ponto que me pega bastante. Que legal. Ótimo. Vamos para um segundo momento aqui da nossa conversa, falar bastante de inovação, de diversidade, falar da corporação, né? E aí eu tenho várias perguntas para você, não sei se a gente vai conseguir cobrir todas. Então vamos tentar. Mas vamos tentar, vamos lá. A minha primeira pergunta é: de que forma você acha que a liderança pode fomentar uma cultura de inovação dentro de uma organização estabelecida como Grupo Tigre, né? Então, como é que a liderança pode ser esse vetor? Legal. Bom, acho que é importante eu te trazer um pano de fundo aqui. No trabalho de cultura que a gente fez, que começou em 2016, então eu entro na Tigre em 2014, em 2016 a gente começa um trabalho de cultura onde tem 3 arquétipos que a gente chama. Foco no cliente, Legal. Foco no resultado e inovação. Foco no cliente e foco no resultado foram os arquétipos que mais andaram. Okay. A gente conseguiu organizar muito bem a cultura para esse processo. E inovação na Tigre é um valor, né? Então, quando você pega todo o histórico da Tigre, é super interessante. Para quem não conhece, né, a Tigre começou como uma empresa que fazia pentes. E leques de chifre de boi. Aquele pente que isso, de antigamente. De antigamente. E aí, assim, o João Hansen, que é o fundador, entendeu que isso não era sustentável. Incrível. E trouxe, então, a extrusora para poder começar o processo de saneamento no Brasil. O que é muito legal. Mas a gente percebe que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. Perfeito. Então, mudar este mindset de inovação, ele era importante. E foi muito difícil, Edu. Porque a gente teve que fazer substituição de pessoas. Claro. Porque talvez algumas pessoas estavam muito presas no passado. E aí a gente não conseguia alavancar. Enquanto RH, eu fiz tudo que você podia imaginar. Assim. Então, a gente criou hackathon para que os gestores pudessem estar juntos e entender essa nova geração. Então, a gente trabalhava com desafios de hackathon para poder fazer uma determinada situação. A gente criou uma startup house. Que legal. Com todo o nosso plano de sucessão, com o desenvolvimento dos sucessores. E foi muito legal porque os diretores criaram as suas startups, a gente trouxe investidor anjo para a gente poder... Fantástico. A gente realmente fez todo esse processo, assim. Era antes da pandemia isso. E eu lembro que, por exemplo, um dos processos, na hora do almoço, a gente tinha que pedir o almoço pelo Rappi, né? Ou pelo iFood, enfim, era o Rappi na época. E deu uma confusão, porque tinha diretor que falava, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, pois mas aí se você não fizer, você não vai ter almoço. E aí, depois do almoço, quem estava lá? O presidente da companhia, para poder ouvir os feedbacks. Então, foi muito legal, porque era um processo todo organizado. Mas o arquétipo ainda não andava. E aí, eu acho que tem um outro ponto aqui, falando um pouco de competências, que é a paciência. Porque o ser humano não é assim... Mudei a chavinha, tá tudo certo, agora eu sou inovador. Não é. Não. Então a gente tem que ter a paciência, enquanto RH,
que as pessoas vão fazendo essa transformação do comportamento. E foi isso que a gente fez. Então, hoje eu posso dizer, olhando pelos nossos pesquisas, né? A gente cresceu no arquétipo de inovação. A gente tem um programa hoje chamado Conectando Ideias em todas as fábricas, Brasil, e a gente está agora colocando para a América Latina. E você percebe que as pessoas estão super engajadas. Que legal. Porque ou é melhoria contínua ou são ideias realmente muito diferenciadas. E para terminar, eu acho que a gente em 17, 18 mais ou menos, a gente compra uma startup chamada Tigre Água e Efluentes, que é, para mim, a grande inovação da Tigre, que tem tudo a ver com o nosso propósito, que é fazer todo o processo, né, de efluentes transformando-se em água. Então, para estações, né, onde o nosso sistema de rede de água não chega, uma TAE, ela pode ser uma solução. Entendi. Então, é isso. Assim, então, a Tigre é inovação. Mas eu acho que tem um outro elemento aqui, pelo menos na minha ótica, que você tem na alta liderança pessoas, e aí eu vou citar alguns nomes que trabalhamos juntos, o Otto, que é o CEO, que é uma pessoa fantástica. Naquela época, Zé Renato, que estava com vocês, né? A Vivi, Sim, que está até que é hoje. demais. E você, então o time número 1, né, a alta liderança, com essa cabeça também aberta e para drivar essa mudança, para dar esse push para que isso não seja, né, algo isolado, que continue como você falou. E não é de um, né? Não o é que você de está um. trazendo é isso, né? É o time. Eu acho que o time sempre precisou pensar um pouco sobre isso. Então, o papel para mim do C-Level hoje é estar olhando o longo prazo, que tem tudo a ver com inovação, mas garantir o curto prazo. Perfeito. Né? Então, e não é fácil, tá, Edu? Esse é o processo que eu acho que a gente mais teve dificuldade. E aí eu conecto um pouco com o que você falou, né? A realidade do Brasil com a realidade da América Latina, com a realidade dos Estados Unidos. E aí, estratégia a longo prazo, estratégia a curto, resultado a curto, né? É isso. Essa flexibilidade, essa maleabilidade. Né? E aí, por isso que eu acho que são momentos distintos e é muito importante entender a cultura do outro, o momento do outro. Então, por exemplo, para Estados Unidos, a gente está começando tudo agora. E está tudo bem. Sim. Porque só o que a gente precisa é acelerar no tempo. Então, já aprendi, já sei fazer, como é que eu acelero esse processo. Perfeito. Já que a gente está falando do time de liderança, eu queria aqui fazer ao vivo um agradecimento e um reconhecimento a você e ao Grupo Tigre, porque a gente começou a trabalhar com os 5 comportamentos, né, o 5 Behaviors, e a Tigre, vocês foram uma das empresas que nos deram as primeiras oportunidades. Né? O Otto era e é ainda apaixonado pela metodologia, ele fazia o inventário, o questionário no Excel. Eu lembro que a gente conversava sobre isso, até que a gente trouxe a metodologia para o Brasil, e vocês nos deram as primeiras grandes oportunidades. Aquilo para nós foi fantástico. Então eu queria aqui agradecer de coração, porque foi um game changer para a Long Vision. A gente ter tido aquelas experiências, e fizemos várias coisas de comunicação também. Eu vivi em Joinville, né? Eu fazia o bate-volta, não tanto quanto você, mas eu fiz vários bate-voltas, né? Então eu queria aqui te agradecer. Imagina. Porque mudou. E eu quero te agradecer porque eu acho que mudou muito. Óbvio que eu e o Otto, a gente já conhecia a metodologia, a gente tem que acreditar, né? Sim. E você trouxe a metodologia com uma robustez. Né, o que fez a diferença no time. Então, as discussões em time, eu acredito tanto nisso, assim, né, que um time de fato precisa ser coeso, porque não adianta a gente falar de resultado se eu não tenho, né, todos os passos ali da pirâmide. Se eu não tenho relações de confiança, eu não vou ter aquele conflito produtivo para gerar as melhores soluções. O accountability. O accountability, exatamente. Não, de fato, quando a gente volta com a certificação, volta com os relatórios, os diagnósticos, então isso de fato traz uma robustez e dá mais visibilidade. Sem dúvida. Eu acho que o grande lance dessa metodologia dos 5 comportamentos, eu sempre falo, né, que primeiro que toda família e toda equipe tem as suas disfunções. Sim. Essa é a mais pura verdade. Exatamente. Esse é um trabalho que deixa muito claro qual é a disfunção do time e o que o time precisa fazer. Perfeito. Para se tornar uma equipe mais coesa, mais produtiva, mais conectada. E não é um papel do líder, o que eu trago muito, Perfeito. né? Então, tanto nas minhas mentorias quanto na Tigre, assim, gente, não é o papel da liderança. Isso é um papel do time. Do time. Então, o time é responsável por isso. Enfim, sou fã dessa metodologia. Que legal, não, fico feliz. Acho demais. Vamos falar um pouquinho de diversidade? Bora lá. Então, olha só, né? A pergunta aqui
simples, mas complexa, né? Qual é a importância da diversidade e inclusão na estratégia do RH do Grupo Tigre? E como é que vocês estão trabalhando para promover um ambiente mais inclusivo? Eu sei que essa é uma bandeira tua. Eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Acho que é legal divulgar isso. Mas conta para mim. Legal. Ela é uma pergunta complexa mesmo, né? Porque a Tigre tem mais de 80 anos e eu brinco, né? A gente sempre falou com o Otto isso, que o Otto falava, ela é uma jovem senhora de 80 anos, né? E eu falava, Otto, você não pode falar isso, porque como é que eu vou atrair as pessoas, né? E hoje eu falo assim, bom, ela é sim uma jovem senhora de 80 anos que pode ter uma tatuagem, que pode usar piercing e que tá tudo bem. Pinta o cabelo. Porque ela é moderna, ela é diferente, né? Então, eu acho que a gente foi se adaptando ao longo dos anos. E o tema da diversidade, ele está dentro dos nossos valores aqui, a diversidade. Mas nunca foi um tema trabalhado, de fato. O que a gente sempre percebeu nas pesquisas é que tinha uma palavra que sempre vinha, que é respeito. Tá. E eu acho que essa é uma grande diferença. E aí, em 17, eu fiz um trabalho na Tigre muito bottom-up. Então, fiz todo o trabalho com a organização, com algumas pessoas e montei toda uma diretriz de diversidade. E o trabalho não andou, Edu. Hoje, olhando para trás, eu percebo... Por quê? Hoje, olhando para trás, eu olho que precisava ser top-down. Esse é um tema que não dá para fazer só de baixo para cima. Se a liderança não comprar, isso não acontece. E aí, passa-se alguns anos, a gente vai com a pandemia, a gente então tem a primeira conselheira da Tigre que tinha muito experiência em diversidade também, e esse tema começa então a ter mais efeito. Eu já estou com sustentabilidade, isso faz parte da estratégia de sustentabilidade, então a gente começa todo o trabalho. Hoje o que a gente tem? Então eu tenho uma política de sustentabilidade, uma política de diversidade, equidade e inclusão. A gente vem fazendo um trabalho muito forte hoje, olhando para gênero especificamente, a gente escolheu o gênero como um tópico. Até porque a Tigre é uma empresa majoritariamente masculina. Eu ia te perguntar isso, você sabe qual que é o... Isso. Hoje estamos com 70-30. 70-30. Mas a gente estava, ano passado, 80-20. Então, a gente cresceu. A gente já atingiu a meta de 20-25 que a gente tinha. Então, estou muito feliz com isso. E aí, por isso que eu falo da generosidade. Porque tem uma coragem feminina de entrar num mundo bastante masculino. Mas tem uma generosidade masculina de poder deixar entrar e estar junto. Pra dar essa abertura. Então a gente está trabalhando muito forte isso. Então eu estou fazendo programas de desenvolvimento de mulheres em início de carreira. O nosso programa de estágio, mais da metade, muito mais da metade hoje é de mulheres já. Então a gente vem promovendo, né, a gente fez letramento em toda a liderança do Brasil. E esse ano a gente começa com letramento da Latam também. E aí, obviamente, sempre adequando a cultura do país, eu acho que isso é super importante. Deixa eu pegar esse ponto, porque me surgiu uma curiosidade aqui. Vamos para esses teus 3 mundos, né? Brasil, América Latina e Estados Unidos. Para falar um pouquinho de diversidade. Como é que você vê isso nesses 3 lugares? Uma diferença? Eu acho que tem diferença, sem dúvida, mas a gente precisa lembrar, eu falei ontem isso numa reunião, somos todos seres humanos. Acho que esse é o principal ponto. E aí, assim, todo mundo quer ser respeitado. Não importa em qual cultura você esteja. Perfeito. Mas, no Brasil, a gente percebe que o tema não é só na Tigre. O tema está no país. Perfeito. Né? Então, falar sobre as minorias, trabalhar a questão da equidade, né? Eu falo muito isso, assim, eu não estou trabalhando para as mulheres especificamente. Eu quero que os homens continuem tendo seus espaços. O que a gente quer é que a gente tenha as mesmas oportunidades. É só isso. Então, a gente quer trabalhar nesse processo. Isso no Brasil. América Latina, eu não posso dizer a América Latina como um único país. Porque cada país tem a sua peculiaridade, né? Porque Paraguai é de um jeito... Chile é de outro, Peru é de outro, Uruguai. Então, a gente vai adequando. Mas tem algumas quebras de paradigma. Vou trazer Vamos aqui. lá. Argentina, por exemplo. É impossível ter mulher na produção porque não dá conta. Uau. Eu
falei, mas se homem dá, por que mulher não dá? Não dá, é muito difícil, isso há algum tempo. Eis que um dos coordenadores resolve comprar briga com a gente. E ele fala, eu vou contratar 5 mulheres. E deu muito certo. Olha só. E aí começa a quebrar paradigma. É quebrar um pouquinho das nossas crenças É uma limitantes, crença, né? né? Um big Então, assumption de que, pô, vamos testar. Ai, não, mulher não como pode carregar tubo. Não, mas por que não pode? Não, porque é muito pesado. Falei, bom, se é pesado para mulher, é pesado para homem. Então não tá bom para nenhum dos dois. Então a gente precisa pensar numa estratégia aqui. Carregar o tubo de maneira diferente. Que tem que ser. É o processo, Legal. não é a pessoa. Então quando você começa a fazer esse tipo de provocação, a gente tem hoje nas fábricas, e aí eu posso generalizar, né, tanto o Brasil quanto o Latam, puxa, tá muito melhor, muito melhor. Claro que uma cultura ou outra a gente está adequando. E Estados Unidos é um outro formato. Tá. Lá tem uma questão já própria da liberdade, né, da expressão. Então a gente tem que tomar mais cuidado com o que fala. A questão da polaridade está muito forte lá nos Estados Unidos, então a gente tem que tomar mais cuidado. Então, e lá eu tenho um outro ponto. Eu sou uma empresa brasileira, Sim. um território americano, Sim. com 50% da minha população americana, mas 50% latino-americana. Que desafio, hein, Paty? Uau. Então, é esse caldeirão que eu tô vivendo lá. Então a gente está fazendo um trabalho de transformação cultural agora lá. Então tá todo um processo acontecendo. Deixa eu aproveitar, porque a minha próxima pergunta eu acho que está conectada. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas está muito conectado aqui com o que você acabou de trazer. Você consegue compartilhar algum aprendizado, algum desafio que vocês enfrentaram na implementação de políticas de diversidade e inclusão? Então, algum roadblock, o que... Eu acho que o grande desafio é o que eu te trouxe, e para mim o meu grande aprendizado é todo mundo tem que estar comprado desta ideia. Okay. Esse é o grande aprendizado. Não é uma agenda do RH. Não é uma agenda do RH, é uma agenda do board da companhia. Então, estou falando que é uma agenda do conselho de administração. E aí, por quê, né, Edu? Vamos lembrar que diversidade traz inovação. Claro. E que, consequentemente, eu estou olhando para o meu mercado de trabalho, para o meu mercado em si, para o meu cliente, Sim. que é diverso. Sim. Então, se eu trago soluções apenas para homens, brancos, héteros, cis, é sempre uma solução para um público. Mas eu estou dizendo que no Brasil, 56% da população é feminina. Então, temos algum problema aqui. Então, é muito mais para mim uma decisão de negócio, de entender que a população mudou. Então, a geração que hoje escolhe a Tigre para trabalhar é uma geração que olha a propósito. O propósito da Tigre está cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Que é um propósito lindo. Então, eu brinco que eu não saio de casa para fazer tubo. Perfeito. Eu saio de casa para cuidar da água. Legal. Que é muito maior. Então, quando você começa a entender esse processo e você entende e os jovens hoje pedem por diversidade. Muito. Então, muitas pessoas falam, olha, eu não quero isso. E, por outro lado, dentro da Tigre, o que eu percebo que a gente conseguiu construir foi um ambiente de muita confiança. Que legal. Então, hoje, né, nas pesquisas que a gente tem, o meu índice de favorabilidade, ele está em 96%. Então, 96% Uau. da minha população confia na Tigre. Uau. Que é demais. Incrível. Né? Então, e isso, se eu tenho confiança, eu posso ser quem eu sou, eu não preciso me mostrar diferente. Eu posso estar de tatuagem, eu posso estar de alargador, eu posso estar certinha, que é o meu jeito, e tá tudo bem. Perfeito. Então, eu acho que esse é o grande... o desafio é entender que são pessoas que tem que estar de cima para baixo e que é uma decisão de negócio. Acho que esse é o resumo. Que legal. Incrível. Deixa eu perguntar para você aqui, que eu conheço um pouquinho você, né? A tua trajetória, o quanto você busca o teu desenvolvimento, o teu crescimento, né? Mas se fosse para você trazer aqui alguns conselhos, algumas dicas, algumas sugestões, né? Porque tem muita gente que está nos escutando, nos vendo, mulheres, homens, mas eu vou focar um pouquinho em conselhos que você daria para mulheres profissionais que aspiram de fato a alcançar posições de liderança, de alta liderança em suas carreiras. O que elas precisam fazer?
Muito bom. Acho que o primeiro tópico é entender que a carreira é sua. Ok. Você não pode dar para mais ninguém. Então, não dê a sua carreira para a empresa. Não dê a sua carreira para ninguém. Ela é sua. Você precisa saber o que você quer. Então, acho que esse é o primeiro tópico. Legal. Primeiro ponto que eu sempre falo nas minhas mentorias é assim, tá, mas o que você quer? Porque cada um tem um objetivo, né, Claro. Edu? Tem gente que é assim, não, eu quero crescer. Tá tudo certo. Perfeito. Eu te confesso que eu nunca tive esse objetivo de crescer. Eu sempre quis fazer muito bem aquilo que eu fazia. E as oportunidades foram aparecendo. Então, eu fui sucessora do Zé. Mas eu acho que eu nem estava pronta na época. E o Zé falou, não, agora tô saindo, você vai entrar. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. O que você está fazendo, então a carreira é sua. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é ter um bom networking. E talvez nós, mulheres, aqui temos alguns pontos de atenção. Me fala mais. Cultivar esse networking, ele é fundamental. Tá. Né? Então, porque a gente tem várias vidas, né? Ou seja, a vida no trabalho, a vida em casa, a vida... E aí a gente esquece, né? De ligar pro Edu. Falar, e aí, Edu, como é que você tá? Boa. Tá tudo bem? Verdade. Lembra de mim? Legal. Porque não adianta eu ligar só na hora da dificuldade, né? Você vai falar, pô, Patrícia, só agora? Ou quando precisa alguma coisa, né? O Adam Grant, que escreveu vários livros fantásticos, Sim, né? Ele adoro fala sobre isso, né? Um dos favoritos é o Give and Take, dar e receber. Ele fala sobre isso, né? Esse cultivo do relacionamento. A pessoa sabe quando você está ligando porque você precisou de alguma coisa apenas. Mas ela também sabe quando você liga. E aí, Paty, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu vi esse teu post aqui. Poxa, achei fantástico. Adorei. Que você fez. Parabéns. Você tá, ou simplesmente você tá tá bem? Né? Então, eu percebo e eu acho que isso foi algo que eu fui cultivar mesmo, sabe? Eu fui cultivando na minha carreira, assim. Às vezes eu fico até impressionada, sabe? De passar uma ligação ou um WhatsApp. Assim, cara, quando ela puder, um dia ela vai me responder. É na hora. Você sabe que eu tenho alguns testemunhos assim desse teu networking, né? A gente isso foi durante a pandemia, né? A Soraya da Alelo, e a gente fez um trabalho lá com o Cesário, com todos se levam. E você que na verdade ela estava buscando alguém e você tá aqui, o Edu faz lá e fantástico. Eu falei até com ela ontem, ela pediu uma informação. Então é esse tipo de E eu faço a rede, eu faço mesmo, né? Isso, assim. Putz, eu entendo que aquela pessoa tá precisando daquele fornecedor. Eu falo, gente, é fantástico, deixa eu ligar, por que não? E eu acho que é muito isso, assim. Então, rede é uma outra coisa. E trabalhar muito forte o PDI. Ou seja, teu o plano de desenvolvimento individual. Parece papo de RH, mas eu realmente faço. Então, eu sei na minha cabeça o que eu quero para os próximos anos. Então, aquela história que eu comecei lá, que eu queria ser consultora, era para ser com 40 anos. Eu tô com 44. Com uma filha de 11. Falei, não vai dar. Então, o que eu fiz? Eu passei para frente aquele plano. Eu preciso de mais um tempo numa organização, mas eu posso me desenvolver em outras coisas. Então, é esse o trabalho que cada um precisa ter dentro da sua carreira. E aí, acho que para a mulher especificamente, é coragem e fé, sabe? Aquela história do pede socorro, vai junto e vai com medo mesmo, né? A gente sabe que tem pesquisas, né, que trazem uma vaga no LinkedIn, por exemplo, se tem 10 necessidades da vaga, o homem olha e fala, eu tenho 8, aí eu vou, né? Pô, tenho 8. A mulher olha e fala, putz, só tenho 8. Você sabe que uma das conversas que eu tive foi com a Andrea. A Andrea é CEO do Grupo Elian, e ela falou justamente sobre isso, dessa autocobrança. E ela até trouxe que ela acha que as mulheres têm uma autocobrança imensa, muito maior do que os homens. E isso, de certa maneira, bloqueia uma série de coisas. E é verdade. Tem que ser perfeito. Isso. Tem que... se eu não souber tudo, eu não vou. Né? E aí, eu sempre falo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai. Porque vai dar certo. Se é para você, vai dar certo. Né? E se não for, você aprendeu com isso também. Que aí faz parte do teu autodesenvolvimento. Tira lições, né? Exato, né? Teve empresas que eu passei que eu falei, putz, eu aprendi o que não fazer. E tá ótimo.
Porque eu aprendi Faz o que não parte fazer. Né? O meu papel hoje, onde eu tô, é esse papel de olhar e falar assim, quem eu quero seguir? Quem eu não quero seguir? E é um pouco, né, Paty, se a gente fizer uma conexão, é um pouco de como a vida como ela é. Isso acontece em casa. Tem coisas que eu quero seguir dos meus pais, tem coisas que eu não quero. Não, é isso aí. Quero fazer diferente quando eu tiver meus filhos e minha esposa. E eu acho que esse é o processo. A gente aprende dessa maneira. E eu acho que, por último, da mulher, né, essa questão de sempre puxar mais uma, né? A sororidade aqui que a gente fala tanto, né? Então, como é que eu tô olhando mais mulheres e eu tô puxando também elas para esse processo? Que eu acho que é muito bonito, né? Então, eu faço isso hoje com a minha equipe, tenho a possibilidade de fazer na mentoria, e eu percebo que é só dizer, vamos, vai dar certo. Eu não estou dizendo que é fácil. Sim, perfeito. Porque eu acho que para ninguém é. Perfeito. Mas é gratificante quando eu olho para trás hoje e vejo várias mulheres que eu pude ajudar a formar. E eu olho e falo, puxa, que legal. E, por outro lado, olho para mim e falo, poxa, quantas mulheres me ajudaram, claro, né, para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, né? Então, eu fico muito feliz. A gente está chegando... nossa, como o tempo passa rápido agora, quando o papo é gostoso, né? Muito bom. Mas, Paty, assim, se você... Eu adoro muito ler livros, leitura, né? Nem te falei que eu ia te fazer essa pergunta aqui. Ai, meu Deus. Mas você está lendo alguma coisa legal no dia hoje? Tem algum livro de cabeceira que você está lendo, que você recomenda? O que se... Nossa, eu venho fazendo tanta coisa junto, Edu. Eu sou um pouco... O que eu tô... Ou escutando um podcast, Eu acho que eu venho aprendendo muito. Eu sempre estou escutando os podcasts de desenvolvimento. Então, eu gosto muito do Business of Life. Legal. Porque tem uma trajetória, um olhar de negócio, mas para pessoas. Então, eu gosto de entender as histórias das pessoas. Por que ela fez essa decisão? O que aconteceu? Então, eu corro sempre com um desses podcasts, assim. CBN Professional. Legal. Enfim, alguma coisa sempre correlacionada à carreira. Do Simon Sinek também. É ótimo. Que adoro, né? Então, eu tô assistindo agora o Chose, que eu acho que não sei se é diferente. É a vida de Cristo, enfim, é a forma de ser. Tá me trazendo algumas reflexões interessantes aí, correlacionadas com religião, que eu acho que é importante também pra gente, a espiritualidade. E aí eu tô lendo vários livros técnicos no final. Eu acho que tem um livro que eu queria indicar e que me ajudou muito, faz um tempinho já que eu li, que é o da Viola, que conta a história dela. E ele é um livro sensacional. É engraçado que ler o livro faz com que você imagine a história. Eu senti frio, eu senti o cheiro. Uau! Eu entendi, e ela para mim é uma mulher super corajosa, né? Porque é uma mulher preta de periferia, que teve que passar por um monte de coisa e hoje é uma inspiração para muita gente. Assim. Então, se eu pudesse indicar um, que legal, seria esse. Boa. Paty, que bate-papo maravilhoso, hein? Delícia, adorei. Eu podia continuar aqui horas, pedir isso, um café e a gente continua. Continuar aqui horas e horas, mas a gente precisa de fato aqui fechar o nosso papo. Queria te agradecer. Tenho certeza que isso vai chegar a muitas pessoas, muitas mulheres. A tua história de vida, o que você compartilhou do negócio também. Mais uma vez te agradecer pelas oportunidades e pela conexão e por a gente manter esse networking sempre vivo, né? Muito obrigado, galera. Esse foi mais um Long Vision Talks e dessa vez compartilhando a voz de uma pessoa que eu admiro muito, Patrícia Bobato, CHRO do Grupo Tigre. De novo, Paty, obrigado. Espero que você curta os presentinhos, né? Os mimos. Eu vou ler com a Maria. Ela vai adorar, né? E obrigado. Obrigada mesmo, foi um prazer.